Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 10, um capítulo curto que mostra as vitórias de Davi militares sobre os amonitas, sobre outros povos, e seguimos vendo como, ao depender de Deus, ao buscar liderar bem o povo de Israel para a glória de Deus, o Senhor prosperava Davi onde quer que ele ia, seja conquistando um novo território, seja se defendendo de ataques do inimigo, como nós vemos neste capítulo. Deus abençoou Davi em todas as frentes. Ele tinha uma equipe, pessoas com quem ele podia contar, ele tinha um coração quebrantado. E eu e a Rafa, ao lermos a biografia de Davi, te convidamos a acompanhar conosco e refletir quais são esses elementos, essas práticas, esses princípios da vida de Davi que lhe garantiram vitória em todas as suas batalhas, o crescimento do seu reino, o sucesso que Deus deu a Davi, que pode ser considerado o maior rei de Israel. Então hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 10, seguindo nessa reflexão, e ao final dessa leitura, como sempre fazemos, queremos orar contigo pelas suas necessidades, pelos seus motivos de oração e orar também pelas nossas famílias. Amém. Então vamos orar para nós começarmos e recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e fidelidade sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nós queremos apresentar esse momento a Ti, Pai, pedindo que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, falando conosco, manifestando, Pai, a Tua presença e a Tua sabedoria sobre nós. Que nós possamos receber, Pai, todo o ensinamento que o Senhor tem, tudo aquilo que tem revelado na Tua palavra nesse dia, Pai, específico para cada um de nós. Nós apresentamos esse momento devocional, essa live em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, ontem nós lemos sobre quando Davi traz Mefibosete, o último representante ou sobrevivente da família de Saul, para ser honrado na sua casa, e apesar de viver em Lodebar, de ser aleijado, de estar excluído, Mefibosete é honrado pelo rei Davi. Ele se muda para Jerusalém e passa a comer na casa do rei diariamente. Esse é outro princípio, certamente, a honra, como Davi estava sempre honrando as pessoas ao seu redor. Diz que algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não, é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou a metade da barba de cada um e cortou a metade de suas roupas, até as nádegas, e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte
e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for a sua vontade. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis e vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e se sujeitaram a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Nós vemos neste capítulo, mesmo quando diferentes povos se uniram, um por um lado, outro por outro, ainda assim o Senhor dava vitórias a Davi, seu servo. Novamente, me chama a atenção nesse texto, nós estamos refletindo nesses dias com a leitura da biografia do rei Davi, quais são esses elementos na vida dele que permitiram ele ter um bom relacionamento com Deus e uma ótima liderança. E aqui eu vejo quando o comandante do exército de Davi, que era chamado Joabe, tinha consigo seu irmão Abisai, e no momento em que eles foram atacados por duas frentes diferentes, Joabe e Abisai puderam cooperar, dizendo: você vai para a direita, eu vou para a esquerda, e onde a guerra estiver mais acirrada, o outro vem para ajudar, para dar suporte. Então, à medida que nós estamos avançando nessa leitura, nós vemos vários princípios que nós estamos sendo convidados a também aplicar nas nossas vidas para sermos bem-sucedidos ao vivermos os propósitos de Deus. Que o Senhor possa nos cercar de bons relacionamentos, Amém. de pessoas que temem o Senhor, pessoas em quem nós podemos confiar para nos momentos de alegria celebrarmos juntos e também nos momentos de batalha repartirmos as cargas, estarmos vigiando, orando juntos. E é por isso que eu e a Rafa estamos aqui a cada manhã, para juntos orarmos pelas nossas famílias, apresentarmos as nossas causas ao Senhor e pedir a misericórdia dele para que através do nosso testemunho, da nossa história, o nome do Senhor seja glorificado. Amém, que assim seja. E nós podemos ver muito também sobre a liderança de Davi, o temor do Senhor. Até mesmo os seus soldados disseram que o Senhor faça, que o nosso Deus faça aquilo que ele quiser. Então eles entregavam o caminho deles, os propósitos, eles entregavam cada uma das batalhas diante de Deus. Eles faziam o que eles podiam, eles recebiam das estratégias, eles recebiam da forma, muitas vezes Deus dava a estratégia para eles e aquilo eles ouviam, obedeciam, e Davi sempre usava o princípio da honra. Então, muitas vezes ele era mal interpretado, porque as pessoas, né, os outros povos, eles tinham más intenções, e quando Davi vinha, talvez com uma boa intenção, eles achavam que Davi estava mal intencionado, como nessa situação que ele verdadeiramente gostaria de honrar a família desse rei que tinha falecido. Então, que nós e nossa família possamos ser pessoas de honra, pessoas que temem o Senhor. Amém. E que coloquem, como o Thiago já disse no início da live, todos os nossos caminhos, as decisões que nós precisamos tomar, aquilo que nós temos que olhar com os olhos do Senhor, olhar como aquilo, com os propósitos e planos que Deus tem para nós e a nossa família. E cremos que mesmo quando o inimigo vem contra nós, o Senhor Deus é poderoso para transformar o que o inimigo tem preparado contra nós em nosso favor. Amém. O Senhor faz com que todas as coisas se juntem para cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Quais são os seus motivos de oração hoje? E o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Sim. Nós te damos graças, Pai,
porque o Senhor é o Deus dos exércitos que deu vitória ao seu servo Davi Sim, e que meu nos dá Pai. vitória em todas as nossas batalhas. Amém, Senhor, Te em damos nome de graças pelo Jesus. seu amor leal e pela sua fidelidade Amém, e por Senhor. cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Recebe, Eu e Senhor. a Rafa oramos por essa pessoa que está agora conectada conosco, apresentando a sua causa, os nomes dos seus filhos, dos Sim, seus meu netos, Pai. o seu casamento, seja qual for Recebe, a Pai, em nome necessidade de dessa Jesus. pessoa hoje. O Cada Senhor que uma das conhece causas melhor e do que nós situações, em mesmos, nome de Jesus. venha, Pai, ao nosso encontro. Pedimos que o Senhor venha nos proteger contra todo o ataque do inimigo. Amém, Pedimos que o Senhor Senhor, venha em nos nome dar de Jesus. sabedoria para as nossas decisões Amém, e Pai, nos que assim cercar de seja, em pessoas nome de Jesus. que serão instrumentos do Senhor para avançar o teu propósito em nossas vidas. Amém. Que possamos celebrar juntos, chorar juntos. Cerca-nos, Pai, de amigos, de mentores, de pessoas que serão bênção do Senhor em nossas vidas e nas vidas de quem também nós poderemos ser uma bênção. Amém, Eu e Rafa Pai. pedimos a essa pessoa que ora conosco hoje a graça necessária para avançar mais esse dia. Oramos por alegria no coração dessa pessoa, oramos por esperança renovada Sim, e meu pela Pai. certeza do seu cuidado e amor leal. Nós oramos com fé e com ações de graças. Consagramos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro e Sim, tudo que Pai, toma recebe, nosso em nome, nome de seja Jesus. para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Amém. Graças Que a Deus Deus. abençoe muito o seu dia, que você Amém. possa receber a cada dia mais das revelações, da presença de Deus e da paz que só o Senhor Assim pode nos dar. seja, receba em nome de Jesus. Nós amamos vocês, nos veremos amanhã. Sim, um abraço.